que estou aqui dando boas-vindas e hoje nós vamos falar de 3 assuntos. Um deles é o contrato acadêmico, tá bom? Que é a regrinha do jogo que nós vamos manter aqui ao longo desse semestre. Então é importante a gente ter essa conversa, podemos discutir e qualquer dúvida vocês podem nos procurar para esclarecê-las, tá ok? Então vamos lá. Inicialmente hoje a gente vai fazer isso aqui. Primeiro uma apresentação. Eu acho que a maioria me conhece, vou ser bem rápido, porque muitos de vocês foram os meus alunos. Então, aqui está meu e-mail, vai ser importante a gente conversar isso aqui inicialmente hoje. Qualquer dúvida vocês podem me procurar por e-mail, tá? Eu estou aqui no meu 10º semestre dando aula. Eu vim na iniciativa privada, eu vim da indústria, trabalhei até 2015 numa empresa, a última empresa foi a Manco, e depois eu vim para a Anguera, onde estou até aqui hoje, tá bom? Eu sou engenheiro de materiais, então há 15 anos fazendo toda a parte de experiência ligada a essa área. Desculpa, quase caí aqui da cadeira. e eu estou na área de materiais aí, na área de polímeros, cerâmicos, metálicos, na parte de caracterização. E esse semestre com vocês eu vou ministrar a disciplina de Química Orgânica Avançada. Pessoal, uma coisa muito importante, nossos meios de contato, a gente vai seguir o e-mail do AVA, o e-mail institucional que vocês estão vendo aqui, e eu vou criar um grupo de WhatsApp fechado, onde eu, como administrador, vou encaminhar a vocês todas as informações referentes à disciplina, tá bom? Então, quando tem teste, as datas de avaliação, qualquer material extra. Por quê? Funcionou muito bem ano passado, porque aí você cria um engajamento nas aulas, engajamento de conteúdo, e a gente vai, ao longo desse semestre, atualizar vocês em relação a qualquer tipo de informação relevante à formação profissional de vocês, tá certo? Então, nosso meio de contato, nossa parte de contato aqui, o calendário das provas. O nosso período de aulas vai ser de 24 de agosto a 11 de setembro, tá bom? Isso é válido para todas as disciplinas. O primeiro bimestre iniciou-se na segunda-feira última, 24 de agosto, até 5 de outubro, tá bom? A B1 é na semana de 5 a 9 de outubro e de 13 a 16 de outubro vamos ter aí o evento da Semana de Engenharia. Vocês vão receber uma programação dessa semana via coordenação. O segundo semestre já começa na semana seguinte, dia 19, até dia 5 de dezembro. Se eu perder as duas provas, sendo que a B2 é de 1º a 4 de dezembro, a segunda chamada será dia 7 de dezembro e o exame na semana seguinte, de 10 a 11 de dezembro, tá bom? Então, é importante ter em mente essa programação, que ela é válida, e nós vamos obedecer literalmente toda ela em termos de conteúdo. Então, toda aula vai ser uma sessão nova e atividades que nós vamos aqui discutir com vocês como serão feitas. As avaliações. A B1 vale 1.000 pontos e 1.000 pontos de trabalho. O que nós fizemos semestre passado, que gerou até mesmo uma grande presença nas aulas online, é que vocês vão ser avaliados por atividades que vocês entregarem. Então, como que vai funcionar? A sua B1, que vai aparecer no sistema lá, naquela parte, B1 lançamento de nota, aquilo lá, ela vai ter o peso de 80% da nota da B1 e 20% de atividades que vocês entregarem de sala de aula. O que são essas atividades? Vocês vão ter a atividade do professor lá no AVA? Então, essa atividade de 1.000 pontos, ela vai ter uma meta. Se você fizer 800 pontos de trabalho dos 1.000 pontos que nós ofertarmos, você vai ter 20%, vai ter 200 pontos na sua B1. Exemplo, se um aluno tirou 700 pontos na B1, tá? E ele fez todos os trabalhos possíveis os 800 pontos, a nota dele não vai ser 700, é 700 vezes 0,8 mais 200 pontos de bônus. 760, veja, houve um aumento de 10%. E a gente sabe que prova muitas vezes é uma coisa, até mexe no emocional das pessoas. As pessoas ficam nervosas, confundem, sabem o conteúdo, mas na hora que vai passar, não há tanto êxito assim. Então, você vai ter aí, por exemplo, o caso de uma pessoa que não sentiu-se bem, faltou tempo de fazer a prova, 400 pontos. Então,
ele vai lá, faz todos os trabalhos, ficou com 800. Veja, o esforço de sala de aula, de fazer as atividades, de fazer os testes, vai ser recompensado aqui. Então, é 400 vezes 0,8, mais 320, mais 200, 520 pontos. Ou seja, você vai permitir que você vai ter um aumento, porque você está sendo valorizado onde? No dia a dia da sala de aula. E quando você tem um semestre onde você vai ter todo dia uma matéria diferente, você correndo atrás, procurando perguntar, matando a sua curiosidade, esse aqui é o resultado, tá certo? Então é importante deixar isso em mente que a B1 não vai ter uma matéria acumulada. Você vai estar estudando com os trabalhos, com os exercícios da sala de aula, sempre haverão exercícios, e hoje já vão existir alguns, tá certo? Então tá. Então, se continuar aqui. A B2 é a mesma coisa, só que são 1.500 pontos de trabalho, valendo 4.000 pontos. Aqui tem um errinho, faltou um zero, esqueci de arrumar, e vai ser a mesma coisa. Se você atingir 1.200 pontos dos 1.500 de trabalho, você vai ter 1.000 pontos de bônus, ou seja, a mesma coisa, B2 vezes 0,8 mais 1.000 pontos. Se o aluno tirou 3.000 na B2 e fez todos 1.200 de trabalho, ele vai subir mais de 10% a nota dele. Mas um aluno que às vezes está ali, perdeu a B1, por exemplo, né? Por alguma coisa, e fez o trabalho, ficou com 200 pontos. Ele só ficou com 200 pontos. Ele precisa passar a B2 para não precisar pegar exame. Ele fez 1.200 pontos de trabalho. Então, veja, 1.000 vezes 0,8 mais 1.000 pontos de bônus. A nota dele foi para 1.800. A gente não está querendo fazer um empurre. Pense, se você se esforçou, se você correu atrás, você vai ser recompensado no final, tá? Durante as aulas, ainda vamos receber essa informação confirmada por coordenadores, se essa disciplina é nível 1 ou nível 2. Aparentemente, vamos esperar, mas há a possibilidade de ser nível 2, tá bom? Então, é importante a gente estar atento a isso, porque num sistema de avaliação continuada, quanto mais vocês participarem em aula, mais vai ser benéfico a vocês, tá bom? Bom, em relação aos trabalhos, que é a parte que interessa a vocês, nós vamos ter 2 trabalhos, valendo 500 pontos cada, com prazo de atividade de 1 semana. Professor, naquele dia que o senhor deu trabalho, eu não pude vir na aula. Ok, a gente entende que nós temos alunos que rodam turnos, mas se há alunos que vieram, participaram, tiraram dúvidas, eu tenho que valorizar. Mas aquele aluno que não pôde vir por motivos externos, e a gente sabe que num período de pandemia também é uma coisa um pouco crítica, ok, a gente vai deixar valer metade do valor. Você não vai deixar de fazer o trabalho, mas é importante que você sempre vai pontuar, mas isso não vai subir minha nota. Não pense também em um processo de avaliação continuada, esses pontos vão entrar naquela pontuação dos 6.000. Porque é importante falar aqui para vocês o seguinte, não deixem de fazer atividade do AVA. Semestre passado tivemos algumas reprovações de alunos que não fizeram atividades do AVA, nem atividade transversal, nem muito menos o professor. Tentaram a loteria na prova, quando foram para exame, precisavam tirar 3.600, 4.000 pontos. E houveram alunos que nem foram para exame, porque quando o exame zera-se nota de prova, ele tinha 400 pontos. Aí ele precisava de um milagre, de tirar 5.600 para passar. A prova valia 5.000, então ele nem foi para o exame, ele foi reprovado direto. Então, atenção a isso, faça as atividades, a gente vai deixar as atividades, por isso que o WhatsApp, pessoal, vai ter trabalho, vai ter uma atividade valendo nota amanhã. A gente vai avisar isso com antecedência, vai deixar no Forms, vocês vão poder consultar os materiais que deixarmos, porque essa disciplina é MP. A ideia é, a gente vai deixar uma apresentação, vamos discutir, é importante ler, vamos deixar algumas referências, é importante vocês verem as referências que vão estar cadastradas e qualquer dúvida nos perguntar, tá certo? Então, aqui, fizemos a apresentação de hoje, deixo uma frase do Henry Ford com motivação, e a Copa do Mundo, que todo mundo quer ganhar a Copa do Mundo. E estar aqui, fazer a aula, participar é o segredo do êxito. Estar decidido em alguma coisa, sobre qualquer coisa, e correr atrás é o êxito que vocês vão ter, tá certo? Então eu desejo a todos um ótimo semestre e a gente vai continuar na próxima parte da aula só dando
uma explicação que estará já disponível na pré-aula de vocês. Em qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail, eduardo.romão@anhanguera.com. Entre em contato e a gente estará disponível a ajudá-los. Forma de apoio, é importante vocês terem para lembrar, para poder, de alguma forma, recordar, servindo de a consulta mesmo, esse material de apoio de funções orgânicas. Então, aqui, por exemplo, os nomes metano, etano, eteno, que são relacionados às ligações simples, duplas e triplas, o benzeno, metanol, as funções, as cadeias, quando são carbonos primários, secundários, terciários, os quaternários. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho por causa dos aletos de alquila hoje. Temos aqui o nome das cadeias, são cíclicas, são fechadas, aromáticas, saturadas e insaturadas. Um esqueminha aqui para entender se é da cadeia carbônica, se é aberta, tripla, tá bom? Aqui as moléculas representadas por sistemas de esfera, onde as aqui são os carbonos e as brancas são os hidrogênios, o propano. Então, para vocês irem guardando para uso contínuo de vocês. Não é necessário decorar, é importante que vocês saibam realmente, quando dito o nome, a estrutura. Então, aqui temos os álcools, os álcools, alcenos, salcinos, as ligações aqui, ó, nós vamos estar hoje falando sobre os halogênios, as aminas. Então, é uma forma de um material que seja útil para vocês. Então, bom, pessoal, hoje nós vamos dar início à seção 1.1, que são as reações de substituição utilizando aletos de alquilas. Então, vamos aí desenvolver toda a teoria por trás dos mecanismos de substituição para esse tipo de composto orgânico aqui apresentado. Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar, é importante falar que quando a gente fala de aletos de alquila é um grupo funcional, os aletos são os halogênios substituindo o hidrogênio na ligação carbono-hidrogênio. Hoje, o que nós vamos aqui dizer estará relacionado diretamente a essa família aqui da tabela periódica. Nós vamos estar trabalhando com os halogênios. Então, vamos falar a substituição do hidrogênio por flúor, por cloro, por bromo, por iodo, que são os mais comuns. Então, hoje, vamos estar aqui tratando dessa turminha aqui em cima, tá? Essa turminha aqui em cima aqui que vocês estão enxergando. Tá certo? Deixa bem claro aqui esse desenho para mostrar que realmente o que vamos tratar hoje, tá bom? Pois bem, então, dando continuidade aqui, como que é feito esse processo da aleto de alquila? Quando você faz a substituição de um aleto, você está considerando uma ligação do tipo CX, onde X é um aleto. E ocorre a hibridização, que é juntar as camadas sp no orbital sp3. Então, nós vamos ter aqui um carbono ligado a 3 hidrogênios e um halogênio. Aqui eu já coloquei até em destaque para vocês verem. Vocês vão estar vendo em destaque o quê? Os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. E como é relacionar esses elementos com essa figurinha aqui? Lembrando que a gente vai considerar essa esfera cinza como um carbono, essas brancas, o hidrogênio, e cada um desses elementos é representado por uma cor. Por exemplo, vamos ver o flúor. O flúor, ele possui um comprimento de ligação, ou seja, esse pedacinho aqui, que é a distância entre o átomo de carbono e flúor, de 1,39 Angstrom, e uma energia de ligação de 472 kJ por mol. Se nós olharmos para o cloro, o comprimento da ligação aumenta para 1,78 e a força de ligação cai para 350. Aqui se fala em força de ligação, mas o certo aqui não é dizer força como unidade de força, mas sim a energia relacionada a ligar.
o carbono e um halogênio. Então, nós temos aqui para o cloro 350. Se olharmos o bromo, essa energia de ligação cai para 293 e próximo a 2 é o comprimento de sua ligação. Enquanto para o iodo, a energia de ligação é de 2,14 e a sua energia é 2,39. O que dá para chegarmos a uma conclusão bastante interessante. À medida que eu desço a tabela o período da tabela periódica aqui para os halogênios, o comprimento de ligação aumenta e, consequentemente, a sua energia de ligação com o carbono diminui. Por quê? O flúor é o que é mais eletronegativo, é o que mais vai atrair elétrons para si, enquanto o iodo é o de menor eletronegatividade, comparando-se esses quatro. Então, a nuvem eletrônica é mais densa aqui para o flúor, apesar que aqui vocês podem ver essas linhas vermelhas, mas aqui há uma intensidade muito maior para o flúor. Aqui essas diferenças são dos seus raios, as diferenças de raios atômicos, porém é mais intensa ao flúor, em seguida ao cobre. Note, para o bromo já existe uma perda de cor, caindo de uma cor mais quente, que seria o vermelho, para um tom de laranja para o amarelo, enquanto para o iodo está em torno de um amarelo e alguns pontos verdes. Desta forma, eu tenho capacidade maior de atrair elétrons daqui para cá. Consequentemente, uma ligação entre flúor e carbono é mais difícil de quebrar do que uma carbono e iodo. Bem, então vamos lá. A gente vai aqui continuar falando sobre os nossos queridos haletos. Então, para ficar mais fácil, perdão, eu fiz um pequeno vídeo para vocês entenderem dentro aqui de casa, explicando os carbonos, ligação carbono primário, ligação primária, um carbono ligado a um carbono, secundário, dois carbonos, o terciário apareceu no vídeo aí, ele vai, infelizmente eu não vou poder ter a ligação primária. Então é um vídeo rapidinho, eu vou colocar de fora, é só para mostrar para vocês aí, vocês podem ir pausando, é um vídeo de 1 minuto mostrando as ligações, quando são de haletos, é um carbono ligado a um halogênio, um carbono ligado a dois carbonos e um halogênio, três carbonos também ligados a um halogênio. A gente vai apresentar a secundária e a terciária, porque depois vai ficar muito fácil de vocês entenderem a primária. Então, a esfera azul seria um halogênio. Pensei no flúor. Então, aqui a primeira é uma secundária. Eu tenho dois carbonos ligados. Esse aqui seria a terciária. Três carbonos ligados ao flúor, tá bom? E se fosse dois carbonos, a gente, por exemplo, teria, vamos supor, esse carbono aqui não estaria. Seria esses dois ligado a esse. Se fosse primário, esse carbono ligado a esse e ligado ao halogênio. Então, a diferença de ligações eu posso ter uma ligação primária entre dois carbonos e o haleto e o halogênio ligado aqui. Primário, dois carbonos, como esse caso ligado ao halogênio, ligado carbono ligado aos outros três, mais o halogênio. Essa é uma ligação terciária. Então é um videozinho até curto, feito aqui em casa. A única coisa que eu tinha que fazer é cortar a parte das minhas mãos. Eu tirei aqui só para colocar um zoom para vocês enxergarem aqui o que está sendo feito, tá bom? E aqui temos aqui um carbono ligado a esses três e ligado a um halogênio, tá? É um vídeo
Bom, esse exercício aqui vamos fazer o primeiro e os outros eu recomendo que faça para vocês irem treinando, tá bom? Então, é o seguinte, ele pede classificar cada um dos aletos orgânicos vistos, a seguir com primário, secundário, terciário, de vinila ou de arila, que é o outro nome dado para os aletos de anel benzênico. Então, esse caso aqui, note que esse aqui, esse carbono é ligado a 3. Cada aresta é um átomo de carbono. Então, portanto, esse camaradinho aqui, ele possui um carbono, 2, o terceiro aqui. E um bromo, um haleto ligado. Então, de cara, já sabemos que ele é terciário, tá? Outra coisa, é arila porque ele possui um anel vinílico, arila. Então, os demais exercícios, por exemplo, aqui ele é vinílico e esse carbono aqui é ligado a esse e ligado a 1. Então, esse sujeito aqui, esse sujeito aqui é ligado a um outro carbono e ligado a um cloro. Então, N é ligado a um outro carbono, então ele é primário. E, devido a um tipo de ligação, vinila. Então, a letra B, a C, a D e a E, vocês vão desenvolver aqui o uso desse conceito para saber se ele é primário, secundário, terciário ou de vinila ou de arila, tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui no exercício. E aí, vamos começar falando das reações de substituição nucleofílica. O que é substituição nucleofílica? A substituição nucleofílica, eu vou substituir o núcleo. Como vocês estão vendo aí, a gente deixou um nucleofílico, um núcleo de carregado, com cargas aqui, com tendência de ser cargas de elétrons, e um substrato, onde ocorrerá uma ruptura heterolítica, ou seja, de cargas desiguais. O substrato será chamado de grupo abandonador, porque ele abandona a estrutura e será substituído pelo nucleófilo. Exemplo, uma função amina com iodo. Percebam que por mais que eu tenha um compartilhamento de ligações, cada tracinho é um par de elétrons. Então, aqui seriam 2 elétrons, tá? 2 elétrons. Então, eu tenho um par de elétrons aqui, realizando reações covalentes. Porém, o nitrogênio possui 5 elétrons, então ele tem 2 elétrons disponíveis aqui. E como o iodo ele é um halogênio, ele tende a criar uma eletronegatividade maior, então ele vai ter aqui, se a gente fosse fazer um desenho, eu vou até mudar aqui, usar uma caneta de outra cor, só para ficar didático. Ele seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou colocar uma carga maior aqui, negativa, então vou ter uma polarização. Aqui eu vou ter um delta negativo e aqui um delta positivo. E a pergunta fica, aonde que vai ocorrer a atração? Aqui, porque como eu estou empurrando os elétrons para cá, aqui vai ficar distribuindo cargas positivas.
O nitrogênio precisa de 2 elétrons aqui, compartilhar esses 2 elétrons, vai pegar o carbono. Porque na hora que quando a gente falou que vai ter uma ruptura heterolítica, ela vai ser desigual. Vai acontecer que, percebam, 2, 4, 6, 8, vai ficar disponível elétrons aqui para o iodo. E aqui, um elétron do carbono e um elétron para o iodo. Esse carbono é atraído pelo nitrogênio e vai formar uma ligação. Perceba que aqui vai ficar ainda faltando um parzinho de ligante. E aqui é distribuído. O caso de uma função hidroxila. O iodo é a mesma coisa. Ele vai criar um delta negativo aqui. E aqui um delta positivo para a função aqui. Ele vai positivo, será atraído aqui. Aqui ocorre que essa ligação não é com o hidrogênio, mas sim com o carbono. Deixar bem claro, muitas vezes os livros fazem isso com carbono. Ele vai atrair, formando uma função álcool, liberando o iodo. Aqui nós temos uma função álcool. Aqui quando eu digo álcool, porque aqui faltaria, aqui poderia ter um OH, por exemplo. Ele vai ser atraído por esse ligante aqui. Então são vários exemplos. Note aqui também a troca. Iodo e cloro. Isso pode acontecer. Apesar que, devido à polarização, porque tudo, como o cloro é mais eletronegativo que o iodo, as cargas negativas, o delta vai ficar muito mais intenso aqui. Como aqui ficou mais positivo, é mais fácil de correr essa substituição. Tá? Então, é o exemplo que a gente poderia dar de substituição nucleofílica. Tá? Palavrinha que às vezes enrosca, mas vai falando várias vezes, vai indo. Então, o conceito é o seguinte. O nucleófilo, no caso, vamos pensar no nitrogênio, ele vai doar um par de elétrons para o substrato. A ligação entre o carbono e o grupo abandonador se rompe e ambos os elétrons da ligação ficam com o grupo abandonador, ou seja, vai se atrair dos 2 elétrons do grupo, ou seja, esse parzinho aqui de elétrons, que eu vou fazer bolinhas aqui e aqui, vão vir para o grupo abandonador. Então, vai ficar elétron mais negativo. Aqui vai ficar positivo. Como é um par de elétrons que o nucleófilo tem, atrai esse. O nucleófilo usa o seu par de elétrons para formar uma nova ligação covalente com o carbono no substrato. Lembrando que R aqui é uma função orgânica qualquer. E o grupo abandonador ganha um par de elétrons que originalmente o ligava ao substrato. Então ocorre a substituição. Esse abandonador pode ser depois estar em solução aquosa, como íon. Pode também participar de outra ligação e aí segue sua vida. Tá? Então, continuando aqui. Aqui é um exemplo que diz o seguinte. Uma solução contendo íons de metóxido, como o metóxido de sódio, em metanol, pode ser preparada pela adição de hidreto de sódio ao metanol. Ou seja, metanol e hidreto de sódio vai gerar um metóxido. O outro produto é um gás inflamável. Escreva a reação ácido-base que ocorre e B, escreva a substituição nucleofílica que ocorre. O CH3I é adicionado à solução resultante, é aquecida. Então, como que nós vamos fazer essa substituição? Vamos levar em consideração o seguinte, eu vou fazer aqui desta forma. Então, vamos escrever. Ela vai começar partindo do metanol, adição do hidreto de sódio ao metanol. Então, vamos usar CH3O. Prometo que a gente vai melhorando aqui a caligrafia logo, logo, tá bom? Mais o hidreto de sódio. Ele já disse no problema
aqui, a gente vai ter a formação do metóxico. Então, essa região aqui é negativo. E aqui eu vou ter o íon, um parzinho positivo. O hidreto de sódio, a carga é mais para o sódio. O hidrogênio tem característica de carga negativa aqui. Então, vamos fazer um sinal de negativo aqui para vocês. Só que vamos representar ele, como a gente está falando de química orgânica, temos que representar ele de forma que obedecendo a química orgânica, a sua representação. Então, vamos ter o CH3. O, tracinho H, tá? Mais o Na, mais, com um parzinho de elétrons aqui que vai ficar para o H-. Com o que vai acontecer? Vai acontecer que aqui, como vai puxar os elétrons para si, então ela vai ocorrer a atração desse por esse H. Então nós vamos ter aqui o NaCH3, que é o metóxido de sódio, mas ele foi um gás inflamável. Aqui, como o H é positivo e esse aqui ficou com um par de elétrons, eu vou ter a formação de um gás inflamável chamado hidrogênio. Esse resultado desse produto, o metóxido, ele pode, como ele vai estar em metanol, em solução, eu posso ter essa representação aqui, ó. CH3, O. Aí eu vou ter aqui a nuvem de elétrons aqui, lembrando que o oxigênio precisa estar com carga negativa, tá? Aí eu vou ter íons de H+. Por que eu fiz isso? Porque está em solução aquosa. Mas, aí agora vai vir a brincadeira. O iodo metano ali. Como aqui a gente pode perceber, o iodo é mais eletronegativo, então ele vai puxar a carga para cima. Tá? Esse CH3 ele vai ligar com esse aqui, porque esse aqui vai estar positivo, tá? Portanto, a gente vai ter uma ligação do tipo aqui no final. CH3 O CH3. Aqui nós tínhamos um parzinho de elétrons aqui, aqui 2 dessa ligação. Aqui são 6, então esses 2 da ligação aqui com carbono. Nós vamos ter 2 para a ligação do novo carbono, vai sobrar 2. Então eu vou colocar de verde esses 2 elétrons dizendo que são os 2 elétrons ainda disponíveis aqui, tá vendo? Então esses 2 elétrons aqui, prometo que a gente vai treinar muito bem para usar a caneta e o mouse para aula, tá? Que eles vão estar ligados entre si, então vou fazer as duas ligações, mais o sódio mais o iodo
aqui com carga disponível, tá? Então aí, o que ele pede? Escreva a substituição nucleofílica. Aqui está a equação de substituição nucleofílica que ocorre. A reação de ácido base aqui é que considera, a gente não pode mais usar aquela ideia que ácido é que tem H, oxigênio, hidrogênio, oxigênio é a base. A gente está usando a base de Lewis. É só ter aqui uma ligação oxigênio-hidrogênio, eu tenho a formação dessa ligação de Lewis. Onde nós temos o grupo abandonador, o iodo, e o grupo nucleófilo, o metóxido de sódio. Tá? Pois bem, então os nucleófilos é sempre desta forma. É o centro positivo que o nucleófilo procura. Então, sempre que houver polarização, vai procurar. E o halogênio eletronegativo polariza. Quanto mais afastado, maior vai ser a sua polarização. Então, é o caso do flúor, é o caso do iodo, do cloro, do bromo, seguindo a sequência de eletronegatividade. Então, se eu tenho aqui um exemplo, que é importante, que são exemplos que nós vamos colocar aqui, o haleto de alquila com o íon hidróxido, lembrando que o íon hidróxido é representado aqui pelo OH, ocorre a formação de álcool. Por quê? Essa estrutura orgânica R, ela torna-se mais positiva, é atraída desta forma pelo oxigênio. Perdão, deixa eu arrumar aqui. Ficou um pouquinho torto. Então, vai atrair. Ocorre o grupo abandonador, que é o halogênio, e a formação do produto, que é o álcool. Tá? Bem, continuando. No caso de uma reação com água, aqui, o nucleófilo é a própria água, é o oxigênio da água. Então, o haleto de alquila vai ocorrer a atração pela componente orgânica aqui positiva, e eu vou formar um íon aquiloxinônio, quando eu vou ter cargas positivas e a liberação dele do halogênio. Se eu hidratar mais ainda, eu vou poder remover um íon de água, formando a molécula H3O+, em solução junto com o haleto. Então, isso pode acontecer também devido a essa aproximação com a água. Note que isso aqui é uma representação típica até de ácidos, quando você ocorre a dissociação. No caso de uma amina, eu vou ter um íon aquilônio devido a essa aproximação, e se eu colocar excesso de amônia, desculpa, o nucleófilo aqui é uma amônia agindo com a haleto de alquila. Se eu vai ter um íon aquilônio aqui com a liberação do grupo abandonador do haleto. Se acontecer de excesso de NH3, eu vou ter a formação de amina e a liberação de amônia, de NH4 e um haleto. Então, com excesso, posso ter a formação de amina também. Bom, aqui são alguns exemplos que eu vou deixar para vocês fazerem, para vocês identificarem quem é o grupo, o nucleófilo, o substrato e o grupo abandonador, tá? É importante, façam conforme as setinhas para que facilite o trabalho de vocês de entendimento, tá certo? E aqui, outro exercício importante, escrever as equações iônicas líquidas e identificar o nucleófilo, o substrato e o grupo abandonador, como foi feito no exercício anterior. Então, vamos ter aqui 8 exercícios dessa parte de núcleos, de identificação dos atores de uma reação nucleofílica. Bom, ela é dividida, a reação nucleofílica, de duas formas. Uma é chamada de SN2, porque é uma substituição nucleofílica bimolecular. Então, vamos aqui, voltar aqui no desenho, da seguinte forma.
nós vamos ter aqui todo o grupo que é nucleófilo, ele vai ter uma parte aqui. Opa, aqui. Ela vai ter uma parte. Pode ver positiva e uma negativa aqui. E quando eu tenho um orbital ligante, que é do grupo abandonador, eu vou ter aqui uma parte negativa e o orbital antiligante é positivo, porque ela não vai ligar devido já está sendo atraído os elétrons aqui, porque os elétrons aqui vão ser doados, vão se aproximar devido à eletronegatividade. Então, eu tenho aqui e eu tenho a parte positiva do grupo abandonador aqui também. Então, ocorre uma quebra de ligações onde heterolítica, onde não existe proporcionalidade, ou seja, os dois elétrons vão ficar com a parte do abandonador, e aí vai ter uma troca. Esse núcleo passará o núcleo do carbono fazendo a ligação de um orbital ligante. Por sua vez, o antiligante do núcleo nucleofílico fica junto e o grupo abandonador se desloca. Então ocorre uma quebra. Esse pretende ao grupo ligante e ele vai ficar solto. E por que chamado bimolecular? Porque eu preciso de duas moléculas para fazer isso, de substituição. Eu vou trocar o grupo abandonador por uma função. Tá? Então é importante deixar isso aqui bem claro, que essa aqui é uma representação da nuvem eletrônica. Então a reação e o mecanismo é a reação, por exemplo, uma hidroxila com cloreto de metano, eu vou obter um álcool com a liberação do metanol, com a liberação do cloro. Então, onde ocorre o íon hidróxido negativo, leva um par de elétrons para o carbono positivamente carregado, em um ataque por trás em relação ao grupo abandonador. Então, quando a gente fala ataque por trás, percebam que vai ocorrer aqui como se fosse aqui. A nuvem de atração vai estar aqui. Só que aqui, como aqui é mais fraco, é mais fácil de entrar. Então, é como se fosse assim, você tem um castelo, a frente do castelo está toda protegida, mas tem um buraquinho ali atrás do castelo e o exército inimigo entra por trás. Ocorre uma transição de ligação entre o oxigênio e o carbono, a formação de uma ligação parcial entre o oxigênio e carbono também, e entre o carbono e o cloro é parcialmente rompida. Então já começa a ter a ruptura parcial, a configuração do átomo de carbono começa a inverter. Ao final, ocorre aqui uma rotação da cadeia, porque agora, como ela entrou nesse ponto aqui vai tender a ficar mais a atração molecular. A nuvem começa da forma, estava assim, ela começa a ficar assim. Aí isso, como vai ficando mais negativo, vai ocorrendo a atração, o polo, essa parte que era positiva, vai ficando aqui mais positiva e vai atraindo os íons para cá. Então ocorre uma inversão da cadeia. Então agora a ligação entre oxigênio e carbono se formou e o íon colorido saiu, a configuração de carbono se inverteu. Então uma reação do tipo SN2, ela ocorre por trás com inversão da configuração da cadeia carbônica. Tá? Então, essa é a explicação que nós temos aí para o tipo de reação SN2, que é bimolecular. Agora, novamente, a gente volta aqui. Opa, estou voltando. Bom, chegamos onde queríamos. Bom, quando você fala em energia, nós temos que lembrar que energia não é uma forma simplesmente de realizar trabalho como na física. Dentro da química, ou em qualquer área, principalmente termodinâmica, ou na química orgânica, quando você está trabalhando com moléculas, soluções, e até mesmo do estado sólido, quando você quer ver reações de sólidos, é mais fácil dos gasosos e dos líquidos devido ao estado de ligação entre eles. Você vai pegar aqui, por exemplo, pegamos o exemplo anterior do o clorometano e uma hidroxila. Quando você tem a formação, você vê esse valor aqui de ΔG menos 100 kJ por mol.
Ó, ela ficou negativa, então ela é chamada de exergônica, exergônica, porque o valor é menor que zero, e endergômica maior que zero. Quando eu falo que é menor que zero, significa que é o estado de menor energia. É igual você que está trabalhando muito e quer chegar em casa e quer dormir. Significa dizer que você quer reduzir o seu estado energético para o menor possível, um estado de conforto. Isso é o que acontece quando você está realizando a energia livre. A energia livre, energia necessária aqui, vamos voltar aqui nesse gráfico para explicar, temos os reagentes, o núcleo fírico reagindo com a cadeia carbônica. Ocorre a transição onde eu tenho um ganho de energia. Por quê? Estou tendo a transição. O grupo abandonador está deixando o grupo carbônico e o nucleófilo está entrando. Ou seja, ocorre uma transição de energias de ligação. A partir daí, quando ocorre a ativação desse processo de quebra e ligação, a energia começa a diminuir, porque eu já venci a barreira de quebrar a ligação, não tenho mais necessidade nenhuma de aumentar a energia, então ela cai. Isso significa dizer o seguinte, por que a gente faz esse ΔG? É o que a gente chama espontaneidade, é a ocorrência. Então, quando eu saio de reagentes e vou para os produtos, é que a reação ela é espontânea, ela ocorre de forma natural. Se fosse o contrário, eu precisaria de uma energia extra para que esses produtos voltassem a ser reagentes. Existe a espontaneidade. É natural que isso ocorra? Sim. Então, eu reduzo a energia no final. Aqui, eu tenho uma quantidade inicial. Vamos supor que eu estivesse aqui pensando em um controle estequiométrico, ou seja, de massa. Eu tenho uma massa que eu vou chamar a massa total dos meus reagentes e a massa dos meus produtos de M2. À medida que essa reação avança, cai a quantidade de reagente e começa a subir de produtos. Ou seja, tudo que está sendo reagido está sendo consumido, convertido em produtos. Mas eu tenho que ter a espontaneidade da reação. Eu tenho que começar ela do zero, subir a energia, que é uma questão da transição, e depois não preciso de tanta energia, porque eu já liberei o grupo abandonador, e eu vou começar a reduzir a energia devido à formação da ligação. E um detalhe, à medida que eu exponho a temperatura, ou seja, essa aqui é uma fórmula geral, onde eu tenho uma constante de equilíbrio e a constante dos gases, quando eu aumento a temperatura, eu aumento o número de vibrações e choques moleculares, permitindo assim quebras de ligação e, consequentemente, facilitando a mudança de reagente para produto, ou seja, favorece a reação, tá? Então, esse é um efeito muito importante, que quando você ocorre apenas por transição, aumento da energia por efeito de transição de uma nova ligação e depois a redução dela por não haver necessidade de outros processos posteriores para ocorrer a reação. Então, aqui temos um gráfico bastante interessante que ele mostra para nós a reação, reagentes e produtos e o efeito da temperatura. Note que quando eu tenho uma temperatura muito baixa, minha energia de transição é alta, para que ocorra depois o desaparecimento. Porém, quando eu aumento a temperatura, reduz drasticamente minha energia de transição, a minha temperatura de transição, e, consequentemente, o estado energético é mais rápido. Ou seja, eu consigo, devido ao número de choques entre moléculas e agitação das ligações com quebras e formação de novas ligações, chegar a um estado espontâneo de forma mais rápida. Ou seja, ocorre reação em temperatura elevada, ótimo, então vai ocorrer tranquilamente, tá? Então, quando a gente fala em estereoquímica da reação, isso aqui é uma revisão apenas do que nós dissemos, o grupo nucleófilo, ele vai entrar por trás da molécula, do aleto, ocorrerá a transição, inversão da cadeia e liberação do grupo abandonador. Então, facilmente entendido por esse esquema. Nesse caso,
também fazendo uma coisa muito importante, que é um lembrete, porque estamos voltando àquilo que explicamos para ainda reforçarmos, é que todas as vezes que ocorre uma reação, ela ocorre totalmente a cadeia e, consequentemente, os seus valores de ângulos de ligação, de purezas, podem até ocorrer alterações. Nesse caso, do bromo-octano não houve mudança, mas apenas o produto que é chamado octanol, a liberação. E apenas ocorre também em ligações bimoleculares, SN2, um estado de transição. Esse estado de transição que é a formação de novas ligações e a quebra das outras. Então, ocorre em uma etapa, diferentemente que nós vamos ver da SN1, que vai ocorrer em mais de uma etapa. Tá? Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide, para a gente continuar explicando. A SN1 é uma nucleofílica monomolecular. Mas como que ocorre? Ela ocorre assim, nós temos o hidróxido, uma reação aí com esse aleto de alquilo. Só que esse OH, esse hidróxido está em um ambiente com água e acetona. Percebam que ela possui também terminações iguais à água e à acetona. Então, devido ao meio de contato, eu tenho simplesmente a substituição do cloro e o abandono do cloro. O hidróxido, a hidroxila, substitui o cloro e o cloro será abandonado. Isso se torna útil porque ela ocorre de forma simples, porém é uma etapa só. Em qual que é essas etapas? Então vamos imaginar o seguinte, eu vou ter um reagente inicial, a primeira etapa é chamada de etapa lenta, subsequentes as depois vão ser as rápidas. Por quê? A primeira etapa é lenta porque eu vou começar a ter uma interação entre moléculas. E essa interação permite que ela seja de forma gradual e lenta. Havendo uma quebra no início da transição, ela já não precisa mais tomar muito tempo. Então, ela começa a ser mais rápida. E se tiver mais uma intermediária, mais rápida, até chegar ao produto. Então, é como se fosse uma ampulheta com várias aberturas. A primeira abertura é mais lenta porque eu começo a esvaziar. Quando o último grãozinho de areia chegar aqui, quando passar pelo segundo ponto e terceiro ponto, não tem restrição ou até mesmo impedimento. Como ocorreu a passagem de um ligante para um nanoligante é de forma tranquila. Então, aberturas mais largas vão facilitando a passagem do efeito. Então, do efeito da reação SN1. E o mecanismo é esse. Um carbono, carbocátion, e um cloro, um ligante, um haleto negativo. A nuvem eletrônica está aqui. Como vamos fazer novamente? A nuvem eletrônica maior está aqui. Maior está aqui, a menor está aqui. Se eu tenho duas águas, o cloro será abandonado. Uma água, um OH entrará aqui sobre a H3O+, que vai estar em solução. Então, esse é o exemplo, é simplesmente uma troca. Mas deve-se pensar que é uma etapa, na prática, mais lenta do que a SN2. Então, os mecanismos, só lembrando que com um solvente, normalmente isso pode ocorrer em solventes polares, porque você corre polos. O cloro, nesse caso, sai com um par de elétrons que ligavam ao átomo de carbono. É uma etapa lenta porque eu produzo a produção do carbocátio, porque eu tenho que quebrar a ligação e de forma heterolítica. Embora não seja mostrado, os íons solvatados, ou seja, aqueles que são carregados, que não estão permitindo ligações, ocorrem por moléculas de água. Então, existe um primeiro estado, a transição para a formação do carbocátio. Em seguida, a etapa 2, que é mais rápida, é a entrada do íon da água no carbocátio, para formar o álcool. E aí, então, por ser mais rápido e por ter uma característica de ácido de News, simplesmente, por estar disponível um carbocátio,
a água se liga. Então, a transição é menor possível. Note o pico. O pico da primeira é mais alto, tá? Deixa eu colocar só no laser aqui. O pico da primeira é mais alto, porque eu preciso de uma grande transição para formar o par, ocorrer a polarização e a formação do carbocátio. A segunda e a terceira etapa são etapas menores, mais rápidas, porque já tem a disponibilidade do carbocátio. Eu repeti a etapa 2 para ficar claro. E aqui é a molécula de água agindo como uma base. Então, com a entrada do hidrogênio, eu entro com a base, devido à polarização do H aqui, aí eu vou ter o álcool e um hidrônio aqui, o H3O, disponível. Como é um ambiente saturado de hidróxido, metanol e água, cargas de características OH estarão disponíveis. Então, aqui existe um caso aqui de uma molécula de um alquilo, um aleto de alquilo de bromo, reagindo com água, tendo acetona como co-solvente. Então, ocorre a substituição aqui do OH. Note que ocorre uma inversão da cadeia devido à polarização e a formação do ácido bromídrico. Então, a primeira etapa é o abandonador auxiliado por ligação de hidrogênio ou solvente, leva ao carbocátio. Então, a importância do solvente aqui. Depois ocorre um ataque lateral pela água, ou por cima ou por baixo, resultando em dois produtos, que são dois álcools protonados. Nesse caso aqui, a etapa 3 é a forma. Eu posso reagir por cima, reagir por baixo, e eu tenho primeiro um íon oxilônio e depois um produto de uma mistura racênica. Desta forma, o SN1 é importante você ter solventes polares e grupos que possam contribuir à formação do carbocátio. A solvólise, que é a quebra do solvente, ocorre, por exemplo, um meio, como a água ou um álcool, onde você ocorre a formação de um ácido e a quebra dessa ligação, nesse caso aqui. Nesse caso, a solvólise desse complexo com metanol, a quebra pode vir por cima ou pode vir por baixo. Ocorrerá a inversão, porém, o processo de obtenção de íons por aletos é o mesmo. Então, aí, por exemplo, fatores que afetam as velocidades. Velocidade quer dizer o seguinte: quanto tempo eu vou colocar os meus reagentes para obter os produtos? Vai depender do composto. Se eu tenho um composto de metila, aqui, que eu tenho um carbono primário, eu tenho menos, pode notar que eu só tenho os hidrogênios, então tem uma polarização. Mas se eu tenho um carbono complexo como uma estrutura complexa como essa, esse componente aqui, esse CH3 aqui, ele vai servir de barreira. Então, eu não vou começar a ter impedimento, vou começar a ter impedimento na entrada do nucleófilo aqui. E se eu aumento para um carbono secundário, que é esse caso, piorou, porque eu crio uma barreira superior desses dois e aí ocorrerá a repulsão. Aí a velocidade, vai acontecer? Vai, mas vai ser de forma mais lenta. Então é importante entender a estrutura que você tem disponível e, consequentemente, os resultados em função da velocidade de reação. Então, aqui, vocês vão fazer o seguinte, em ordem crescente de atividade, olhando o mais rápido, mas mais lento em relação ao tipo de carbono. Então, nós temos aqui um primário, aí nós temos aqui esse secundário, esse terciário e esse secundário. Vocês vão classificar qual que tem maior a ordem crescente de reatividade, ou seja, da menor reatividade, do mais rápido para o mais lento. Quem reagirá mais rápido? A, B ou C? Então, façam esse exercício e semana que vem a gente pode discutir em relação às respostas. Agora, os fatores que afetam as velocidades das substituições nucleofílicas mono e bimolecular. Para a monomolecular, o carbocátio. A gente viu agora há pouco a concentração do nucleófilo não é afetada, mas a relação direta de etapas. Uma etapa lenta, uma etapa rápida. O tipo do tamanho da molécula que quer do núcleo. Não a concentração, mas se a composição química pode afetar. Porque eu posso ter uma etapa rápida, estou olhando aqui, por exemplo, essa molécula, e aqui mais lenta, devido só a presença de um H
formando a hidroxila. Em termos estruturais, um nucléfilo carregado negativamente é sempre um nucléfilo mais reativo que o seu ácido conjugado. Assim, se eu falo do HO- é melhor do que H2O, e que é melhor, por exemplo, RO- do que um ROH hidróxido. E aqui tem uma regrinha. Em um grupo de nucléfilos no quais o átomo é nucleofílico, é o mesmo, as nucleofilicidades assemelham-se às basicidades. Os compostos de oxigênio, por exemplo, mostram a seguinte ordem de reatividade. Um composto orgânico com O é mais reativo que o OH, mais reativo muito mais vezes com o grupo CO2, mais reativo que um ROH, mais reativo que a água. Então, se vendo a estrutura, você vai perceber a velocidade de obtenção de um produto devido a esse tipo de núcleo. E quando os átomos nucleofílicos são diferentes, as nucleofilicidades podem não se assemelhar às basicidades. Então, as terminações com enxofre, com cianeto, iodo e OH, sendo aqui de enxofre os mais candidatos a nucleofílicas. O efeito do solvente. O que é o solvente? Eu vou adicionar um solvente prótico que tem oxigênio e hidrogênio, por exemplo, a água. Eles vão solvatar, ou seja, eles vão começar a carregar o íon do haleto, formando ligações de hidrogênio sobre ele. E aí, para a gente poder, isso aqui é uma obstrução. Então, a gente tem que olhar a nucleofilicidade dos haletos em solventes próximos. Quem tem maior nucleofilicidade é o iodo. Por quê? Pode notar que a sequência aqui de eletronegatividade é obedecida. O problema da nucleofilicidade, por exemplo, de solvatação do flúor. O flúor, ele é muito eletronegativo. Para ele é interessante ter uma nuvem em volta dele. E com isso, a atração de várias moléculas. Agora, olhando em solventes próticos aqui, as ligações enxofre-hidrogênio são maiores que a água. Então, aqui é uma sequência lógica. Se eu colocasse produtos aqui para fazer reações bimoleculares de substituição nucleofílica, eu vou ter que observar o tamanho desses solventes próticos em função dos grupos funcionais. No caso aqui de solventes apróticos, aqueles que não solvatam, nós temos aí que nem tem átomo de hidrogênio que está ligado a um átomo negativo e, portanto, não dificultam as ligações de hidrogênio. Então, nós temos os compostos aqui de amida, os de enxofre, amida e enxofre, que são usados para evitar a formação, a solvatação. Os solventes para tipo 1, um solvente prótico aumenta a velocidade de reação. Por quê? Porque quando eu coloco um reagente em água, ocorre a transição. E rapidamente, a gente, lembrando que você está aumentando as cargas separadas, os estados de transição, devido ao meio. Então, ocorre a quebra da ligação e a formação do seu composto aqui com carbocátion e liberação. Isso é devido ao meio do solvente prótico, à presença de OH na água. E a polaridade, gerando uma constante dielétrica, que é o isolamento das cargas, porque aqui você tem carga positiva do carbocátion e o Cl, carga negativa. Então você tem a capacidade de isolamento. Não existe para o não tem um átomo de hidrogênio que esteja ligado a um átomo de elemento negativo e, portanto, não há dificuldade para os apróticos numa reação bimolecular através de ligações de hidrogênio. Então nós temos aqui alguns compostos de amidas, sulfetos e aqui que podem fazer essa diferença. No caso do SN2, esses aqui são os aplicados para que não ocorra a solvatação. Então, aqui eu tinha repetido, e aqui é o exemplo que eu dou de constantes dielétrica. Então, nós temos aqui solventes comuns. A água possui uma capacidade muito grande de separação de 80, o metanol 33, etanol o acético 6. Ou seja, eu não consigo fazer uma separação de cargas para gerar uma polarização. O ácido acético, muito menos. Então, devido à solvatação existente. Agora, a natureza do abandonador. A gente sabe que todo abandonador tem um estado de transição no SN1 e no estado SN2 o ataque. Então, aqui no SN1 é devido ao meio, eu tenho a quebra-formação,
e no S2 o ataque por trás, para correr por repulsão de cargas em ligação, novas ligações, a formação de um composto orgânico. Os melhores abandonadores são as bases fracas, porque normalmente você vai ter que trabalhar com ácidos fracos e bases fracas para você garantir isso. Isso é permitido também em halogênios. E os halogênios, por sua vez, obedecendo aí os melhores abandonadores, o iodo é o maior e o pior é o flúor, devido à diferença de eletronegatividade. Notem que existem compostos, aqui até coloquei alguns aqui como exemplo, compostos de enxofre, e esses aqui servem também como melhores abandonadores devido à polarização de carga. Mas o íon trifilato é o melhor íon abandonador, porque eu vou ter uma carga muito grande aqui devido à presença do flúor, eu vou ter uma formação de carga negativa aqui, polarizada. E aqui, devido menos carga positiva, mais polarizada, e eu vou ter a quebra aqui, ó, porque eu vou ter a polarização de cargas 2 elétrons de ligações eletrofílicas obtidos para o enxofre. Então, a característica de você criar uma polarização dentro da molécula orgânica permite a sua quebra. Bem, ácido forte dissolvido em álcool, ela ocorre porque a base obtida é fraca. Então, quando você põe um ácido forte em álcool, ocorre isso porque o produto é água e a base formada é fraquíssima. Então, é importante observar isso em relação ao meio. Então, ácidos fortes dissolvidos em álcool, você vai criar grupos OH suficientemente para correr a formação de uma base fraca. Então, um resumo aqui que nós temos é que as seguintes condições favorecem a reação do tipo nucleofílica 1, ou molecular. Que o substrato pode formar um carbocátion relativamente estável, ou como, por exemplo, um substrato com grupo abandonador em uma posição terciária. O nucleófilo relativamente fraco, base fraca, ácido fraco, e um solvente prótico polar, para que ocorra a polarização de forma fácil, porque aí eu tenho a polarização e, consequentemente, eu posso fazer a substituição. No caso de uma substituição nucleofílica bimolecular, o substrato do grupo abandonador é relativamente livre, com um haleto de metilo ou aquilo primário e secundário. A ordem de reatividade é essa. Primeiro é o metila, cloreto de metila, depois vem um carbono primário e um carbono secundário. Por quê? Devido à distribuição da nuvem eletrônica. Haletos terciários não reagem por esse mecanismo, ou seja, só vamos no primeiro e segundo. Um nucleófilo forte, geralmente não carregado, importante. Alta concentração de nucleófilo permite essa substituição, e um solvente aprótico polar, porque aí, criando-se a polarização, eu posso ter a substituição. E a velocidade da reação entre os halogênios para o grupo abandonador é a mesma tanto para um quanto para o outro, porém respeitando que os de iodo são maiores que o de bromo, são maiores de cloro, e nem vamos entrar na discussão do flúor, que já aqui batemos devido à sua eletronegatividade, possui efeitos de solvatação. Então, aqui os fatores que favorecem as duas substituições. Primeiro, terceiro requer uma formatação de carbono para o monomolecular, formação de um carbocátion relativamente estável. Tem que ser um nucleófilo uma base de Lewis fraca, ou seja, a ponta OH fraca, uma molécula neutra, e pode ser por solvólise, quebra do solvente. O solvente pode ser um prótipo polar, por exemplo, álcools e água, para solvatação. E no SN2, primeiro é metilo, depois os carbonos primário e, por último, secundários, com substrato desimpedido, ou seja, um substrato livre, uma base de Lewis forte, e a velocidade aumenta com a alta concentração, ou seja, quanto maior for a concentração, maior a velocidade de formação do nucleófilo. Pode ser um prótico polar, como nós citamos, esses componentes aí de amina e enxofre, e o grupo abandonador obedecendo que tanto para um S1 e S2, quanto mais fraca for a base, pode sair do grupo, melhor o grupo abandonador, porque aí você tem a quebra do grupo OH.
e aí você ocorre a seleção e substituição. Então, fica também como tarefa, lixe os seguintes compostos em ordem decrescente de reatividade em comparação ao metóxico, em uma reação de substituição nucleofílica bimolecular realizada em etanol. Então, vocês vão colocar aqueles que possuem reatividade. Então, uma sugestão é olhar todas as regrinhas e verificar aqueles. Note o tamanho das moléculas, a formação, para que vocês possam executar. Esse é o livro que nós utilizamos para as figuras e explicações do Solomon, é um livro de química orgânica tradicional. Aí estão as páginas dele, dessa versão do volume 1. E é importante dar uma lida, procurar informações e até mesmo tirar as dúvidas. Penso em deixar como pós-aula algumas aplicações relacionadas a esses alquetos de aquilo e que possam ser úteis para vocês, tá? Então, eu acho que a gente encerra hoje esse conteúdo. Me coloco à disposição de vocês e até a próxima aula. Um abraço.